Então, quando chegamos a Apocalipse, capítulo 9, 25% da terra já foi eliminada. E agora outro terço será eliminado. E quando você pega um terço de 6,75 bilhões de pessoas, surpreendentemente, chega ao mesmo número com o qual começamos, 9 bilhões. São mais 2,25 bilhões de pessoas. Então, usando nosso número base de 9 bilhões, 25 bilhões são mortos no primeiro derramamento, onde 25% naquele julgamento são eliminados. E a Bíblia nos deu maneiras detalhadas de como fazer isso. E então, quando você subtrai isso, novamente, não quero que vocês se percam na matemática, apenas revisando. E vocês podem ouvir novamente e anotar isso. Mas, novamente, um terço de 6,75 bilhões é novamente 25 bilhões de pessoas. Então, quando você subtrai 2,25 bilhões dos 6,75 bilhões que sobraram depois que os primeiros 25% foram mortos, isso reduz a população da Terra para 4,5 bilhões. Agora, novamente, deixe-me dar a vocês uma compreensão simplificada disso. Sei que passamos por um pouco de matemática, passamos por um pouco de equação, passamos por um pouco de adição, subtração, porcentagens, e alguns de vocês não se saíram bem em matemática. Sejam pacientes porque simplificarei isso e darei a vocês um resumo no final do estudo. Mas entre essas duas passagens, temos mais da metade da população mundial que morrerá. Novamente, nosso número base é de 9 bilhões de pessoas. Depois de analisarmos essas equações matemáticas que são especificamente profetizadas, agora temos aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas que morrem e cerca de 4,5 bilhões de pessoas que permanecem. Não muito tempo atrás, me pediram em uma igreja para dar um ensinamento sobre profecia bíblica. Eu estava fazendo algumas perguntas e respostas e permitindo que as pessoas fizessem perguntas. Essa questão foi abordada e, nos últimos anos, usei esse número base de 9 bilhões para tentar ter pelo menos um número inicial e, depois, alguém veio até mim e disse que tudo o que você ensinou não é verdade porque se você fizer esses números, sabe que isso equivale a cerca de 4,5 bilhões. Bem, você tem que se lembrar, e, a propósito, não estou dizendo isso por amargura. Eu amo as pessoas. Eu entendo que algumas pessoas, você sabe, a Bíblia diz, estude para se apresentar aprovado a Deus, um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Alguns estudam para se apresentarem a Deus aprovados. Aprendi que alguns estudam apenas para se mostrarem. E esse indivíduo é bem jovem. Apenas uma lição de vida sobre caráter cristão e humildade. Se você a aceitar, será melhor para você. Antes de vir e fazer uma declaração acusatória a um pastor, ministro ou alguém que ensina sobre profecia bíblica há mais de 4 décadas. Você pode querer considerar que possivelmente você pode ter entendido mal ou pode não saber tanto quanto a pessoa que a ensina há 4 décadas. Mas eu fui gentil. Na verdade, conversei com a pessoa por pelo menos 10 ou 15 minutos. Mas assim que ela me acusou de ensinar algo que era falso e não tinha respaldo na Bíblia e fez isso com atitude, eu não disse isso em voz alta, mas imediatamente percebi: seja gentil. Você está lidando com alguém que tem um QI baixo. Porque ninguém que tenha qualquer nível de inteligência, honra e respeito vai até alguém que ensina profecia bíblica há 4 décadas. E, escute, eu odeio arrogância acadêmica. Não abro espaço para isso na minha vida. Mas eu nunca faria isso com um pastor, ministro, professor ou professor, mesmo que eles tivessem estudado o assunto por 20 anos. E eu poderia pensar: ei, tenho 2 décadas a mais de experiência no assunto e na área de estudo do que você. Ainda assim, eu não faria isso. Seja sempre gentil. Não seja acusatório.
Expresse isso com humildade. Quer dizer, venha até mim e diga: irmão Tiff, há algo aqui que eu não entendi muito bem. Na minha matemática e na minha cabeça, cheguei a um número diferente. Foi assim que cheguei a esse número. Onde foi que eu errei? Ou, mostre-me onde estou errado. Mas chegar até alguém e chamá-lo de falso mestre e você estiver errado e não conhecer a Bíblia, e quero dizer que nesse ponto você sabe que está lidando com a parte rasa do pool genético teológico e seguir em frente. Então deixe-me ajudá-lo com isso porque foi aqui que esse erro foi cometido. E tenho certeza de que o indivíduo que me acusou não é o único que cometeu esse erro. Eles leram sobre essas duas passagens. A de Apocalipse 6 que diz que um quarto será destruído e a de Apocalipse 9 onde um terço será destruído. E em suas mentes, essas são as únicas duas passagens que veem. E então quando fazem as contas, chegam a um certo número. Mas não é aí que termina. Estamos em baixa. Se você tem nos acompanhado neste estudo, se tem tomado notas cuidadosas, eu repeti cuidadosamente, analisei, reiterei, fiz o meu melhor para desacelerar e chegamos ao número de 4,5 bilhões. Então, estamos atualmente nas equações do livro do Apocalipse que nos foram dadas e estamos usando o número base de 9 bilhões para começar. Atualmente, estamos com 4,5 bilhões que morreram. 4,5 bilhões que restam. Mas isso não é tudo. Há também nas Escrituras várias outras devastações na tribulação que diminuirão radicalmente a população da Terra. Então, o número 3, e encerro com isso, o número desconhecido. Qual é o número desconhecido que será morto durante a tribulação? E então, se você foi um bom aluno durante todo este estudo, estabelecemos um número base. Percorremos as duas passagens do Apocalipse que nos fornecem equações matemáticas precisas. Uma diz que 25% serão eliminados. A segunda diz que outro terço será eliminado. Ajustamos a perda de vidas da primeira. Ajustamos com um novo número e fizemos o 1/3. Começamos com 9 bilhões. Agora estamos com 4,5 bilhões de pessoas que são horrivelmente mortas durante a tribulação. Mas é aqui que muitas pessoas não entendem. Ouçam com atenção. Existem muitas outras maneiras pelas quais multidões morrerão durante a tribulação. Agora, como nosso estudo é apenas para responder quantas pessoas morrerão durante a tribulação, abordarei esse terceiro ensinamento bem rápido, mas retornarei a ele em outro ensinamento para aqueles que gostam de detalhes. Se você tiver sua Bíblia, vá para Apocalipse, capítulo 7, porque nesse capítulo lemos sobre um número incontável, que também será martirizado durante o período da tribulação. Apocalipse 7-9. Depois disso, vi uma multidão tão grande que não se podia contar. Destaque isso. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esse número representa o que é comumente chamado de santos da tribulação. Novamente, se você é novo, tem um estudo completo disponível em nossa plataforma de mídia social intitulado Quem são os Santos da Tribulação? A igreja foi arrebatada. Todos aqueles que estavam prontos, todos aqueles que estavam em Cristo foram arrebatados. A tribulação começa depois do arrebatamento. Mas muitas pessoas serão salvas durante a tribulação. Na verdade, o maior reavivamento que o mundo já viu ainda não aconteceu. Ele ocorrerá durante o período da tribulação. E a Bíblia diz que quando tudo estiver dito e feito, todo o Israel será salvo. Mas aqueles que se afastarem do pecado e se voltarem para Cristo, agora, você tem que se lembrar de que há alguns que ouviram o Evangelho antes do arrebatamento, mas endurecerão seus corações. Eles podem não ter nenhuma oportunidade